Oi, gente! Hoje eu vou resumir para vocês o livro Jogos de Herança, da Jennifer Lynn Barnes. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu sou jornalista e leitora e trago resumos de livros para vocês, tanto aqui quanto no TikTok. Jogos de Herança segue a história da Avery Grams. Ela é uma adolescente, ela tem uma vida um pouco difícil, ela não tem muito dinheiro e tal, até que a vida dela é completamente mudada depois que ela descobre que um bilionário que ela nunca conheceu na vida morre e ela é mencionada no testamento dele. Só que, de novo, ela nem conhecia ele e para um dia receber essa herança, ela precisa morar na mansão da família dele, que inclui 4 netos. Eu li esse livro pela primeira vez há muito tempo, acho que foi em 2022, e na época eu gostei bastante. Só que eu ainda não tinha costume de ler suspense, então eu não sei se eu ainda gostaria muito lendo pela primeira vez hoje em dia, sabe? Além de que eu cresci, amadureci e a Avery é uma adolescente, então o livro é um pouco adolescente. Enfim, sem mais delongas, vamos ao resumo. O enredo inteiro de Jogos de Herança para quem não quer ler o livro. Contém spoiler, obviamente. Como eu falei, a narradora desse livro é a Avery, ela tem 17 anos. E ela começa o livro explicando que jogos sempre fizeram parte da vida dela. A mãe dela faleceu há uns 2 anos atrás, só que a mãe dela usava muitos jogos para passar por momentos difíceis, sabe? Como forma de descontração mesmo. Essa reflexão nos leva ao presente, onde a Avery está jogando xadrez com um cara em situação de rua na praça. Esse cara é o Harry e eles sempre jogam xadrez juntos no parque. Ela ganha do Harry no jogo, mas compra café da manhã pra ele e vai pra escola. Chegando na escola, a Avery fica muito confusa porque ela é chamada pra sala do diretor. Ela é acusada de ter colado numa prova de física que era super difícil e o diretor meio que usa a vida da Avery, que como eu disse é um pouco difícil, como uma justificativa das ações dele, sabe? Mas a Avery fala que vai refazer a prova naquele momento pra provar que ele tá errado. Rola aí meio que uma confusãozinha. Ela sai da escola e vai trabalhar. Ela trabalha como garçonete e depois do trabalho ela vai pra casa. Ela mora com a irmã mais velha dela, a Libby. Elas são meia-irmãs por parte de pai e ela dá o dinheiro pra Libby, né, que ela recebeu naquele dia de gorjeta e tal. A Libby fica bem resistente a aceitar o dinheiro e oferece pra Avery um cupcake. E a Avery, quando ela vê, né, a situação, ela fica um pouco preocupada, porque ela sabe que a Libby só assa bolo, assim, quando tem alguma coisa errada. Tipo, ela meio que usa isso como escape, sabe? E aí o namorado da Libby, o Drake, chega na cozinha e ele é um cara muito escroto, tóxico, ele super maltrata elas duas, na verdade. E aí a Avery fica tipo, foda-se, eu não consigo viver sob o mesmo teto que esse cara, então eu vou morar no meu carro. A Avery, então, pega o carro dela e estaciona atrás da lanchonete que ela trabalha e ela liga pra melhor amiga dela, a Max. Enquanto ela tá esperando, né, uma resposta da amiga, ela vê vários cartões postais que a mãe dela comprou pra ela, de lugares que um dia elas iriam visitar juntas. Obviamente isso não aconteceu porque a mãe dela faleceu, mas ela ainda tem esses cartões. A Max, que é a melhor amiga da Avery, se mudou na 8ª série, então elas não se veem há muito tempo, mas elas manteram contato mesmo à distância. E ela fica furiosa que o namorado da Libby voltou e tal, e pergunta se a Avery vai ficar bem, e a Avery fala, tipo, no fim eu sempre consigo sobreviver, sabe? Então é isso. Porque, né, super normal uma adolescente de 17 anos morar sozinha no carro. Super normal. Mas enfim, no dia seguinte a Avery tá na aula de inglês quando o diretor chama ela de novo e ela acha que vai ser sobre, né, a prova lá de física, mas quando ela entra na sala, a irmã dela tá lá. E ela acha isso muito estranho e ela pergunta se alguma coisa aconteceu com o pai. E assim, o pai delas é completamente ausente, tá? É importante contextualizar. Mas ela pergunta se aconteceu alguma coisa com o pai dela e uma voz masculina responde. Essa voz é de um garoto vestindo um terno que tá sentado na cadeira do diretor e ele se apresenta como Grayson Hawthorne. Ele explica que está entregando uma mensagem em nome dos advogados do avô dele. O avô dele é o bilionário e filantropo Tobias Hawthorne. E ele incluiu a Avery no testamento dele. A Avery fica perplexa porque ela fica tipo, cara, é um completo desconhecido, por que ele faria isso? E ela fica meio cética, sabe? Ela fica tipo, cara, essa história tá muito estranha, vai que é um golpe. Mas a Libby convence ela a elas irem pro Texas pra leitura do testamento.
Durante o voo pro Texas, a Avery pesquisa sobre esse tal Tobias e ela descobre que o patrimônio dele é bizarro. O patrimônio líquido dele é de 46 bilhões de dólares. Gente, vocês têm noção de quanto dinheiro é isso? 1 bilhão é 1 milhão de milhões. Então ele tem, 46 milhões de milhões. É muito dinheiro. Tipo assim, bizarro. Quando elas chegam no aeroporto, uma jovem recebe elas e ela se apresenta como Alisa. Sim, a Lisa, alisar o cabelo, a Lisa. Ela fala que é do escritório de advocacia, que toma conta da família e que durante a estadia delas, ela que vai cuidar de tudo. A Avery tenta arrancar a informação da Lisa, né, sobre o testamento e tal, mas a Lisa não fala nada. A Avery percebe que a Lisa tem uma relação com a família, sabe? Ela não é só advogada, ela realmente é como se fosse parte da família também. Elas chegam na mansão e é uma coisa bizarra, assim, cinematográfica. Eu, pessoalmente, quando eu leio esse livro, eu penso em Entre Facas e Segredos, aquele filme. Eu penso exatamente naquele velho como Tobias e naquela casa como a mansão dos Hawthorne. Mas voltando, o Grayson recebe elas na casa e ele mostra que tem, o armário de casaco fica meio embutido assim na parede, é meio escondido. E aí de trás dos casacos aparece outro cara. Esse outro cara é o Alexander Hawthorne, o apelido dele é Xander ou Xander. Eu vou chamar ele de Xande, tá? Porque eu acho mais fácil. O Grayson explica que o Xande é o mais novo dos 4 irmãos Hawthorne, né, que são os 4 netos do Tobias. E o Xande fala que aquela passagem secreta é só uma de centenas que tem na casa. E o Xande menciona que aquele armário secreto é só um de muitas passagens secretas que tem lá naquela casa. O Xande puxa a Libby pra longe e aí o Grayson fica cara, desculpa pelos meus irmãos, porque eles são esquisitíssimos. A Avery pergunta, né, sobre os outros irmãos e o Grayson tá começando a responder ela, mas a mãe dele entra na sala. A mãe dele é a Sky e ela começa a fazer um monte de pergunta pra Avery e o Grayson fica mãe, segura a onda. A tia do Grayson, a Zara, né, irmã da Sky, também entra lá. E ela é o total oposto da Sky, ela é bem formal, rígida, meio megera, assim. Mas enfim, eles vão pro salão lá da casa, que é onde vai ser a leitura do testamento. E a Sky fala que o Grayson é o herdeiro aparente. Basicamente, todo mundo acha que vai tudo ficar pra ele, que ele meio que vai ser o grande sucessor do Tobias. Então o Grayson vai, né, até a sala com a Avery e a Libby, aí depois o Xande chega e apresenta elas a Nan, que é a bisavó deles, ela era sogra do Tobias. Na verdade, ela é ainda, né? A velha tá viva e ele morreu. Enfim. A Avery também vê o outro irmão, que é o Nash, é o mais velho dos irmãos. E tá um clima muito pesado, sabe? Tá uma atmosfera de luto e ela acha aquilo tudo muito pesado, porque ela lembra da mãe. Então ela sai pra tomar um ar. Enquanto ela tá lá fora, vem uma voz atrás dela. E aí, quando ela vira, ela vê um garoto sem camisa se equilibrando, assim, na grade da varanda. Ele pergunta se ela é a garota misteriosa. E aí, quando ela tenta responder, ele, salta. E aí, a Avery percebe que esse é o Jameson, o irmão que tava faltando. Então, tem o Nash, que é o mais velho, o Grayson, o Jameson e o Xande. A Avery volta, né, pro salão e o Jameson tá lá, agora vestido. E aí um dos advogados começa a ler o testamento, enquanto outros advogados distribuem cartas que o Tobias deixou para cada pessoa. O testamento revela que ele deixou $100 mil para um casal idoso já que trabalha lá na mansão há muito tempo e que eles também podem morar numa casinha que tem atrás sem pagar aluguel nem nada. O John Oren, que é o chefe da segurança do Tobias, recebe uma caixa de ferramentas e $300 mil. A velha, né, a sogra do Tobias, herda uma pensão de $100 mil com uma verba adicional para todas as despesas médicas que ela tiver e todas as joias que pertenciam à filha dela. As filhas são mencionadas em seguida, que é a Sky e a Zara, e elas ficam muito putas, porque elas basicamente só recebem dinheiro para quitar dívida, uma relíquia da família para cada uma e um pagamento único de $50 mil. Lembrando que o Tobias deixou 300 mil por segurança, 100 mil pro caseiro e 50 mil pras filhas. Bizarro. E aí a tensão fica ainda mais alta quando o advogado revela que os netos vão receber $250 mil cada quando fizerem 25 anos só. E o restante da fortuna de 46 bilhões vai tudo pra Avery. A Avery fica
em estado de choque, né, com a notícia. Os membros da família começam a se descabelar e ficam chocados, indignados, e ficam tipo, não é possível, tem algum erro. Mas o advogado fala que tá tudo certo e fala pra eles, não adianta vocês quererem contestar a herança dela, porque o Tobias fez isso em vida, ele tava bem, então assim, vocês não vão ganhar. Ele explica que a Avery, além de ter dado todo o dinheiro, ela também agora é dona de todas as propriedades do Tobias, inclusive a mansão que todos eles moram. Obviamente, eles ficam todos muito putos com ela, e aí o segurança, né, o Warren, protege ela. A Zara, que é a tia dos meninos, né, acusa o Warren de traição, mas ele diz que ele só tá cumprindo o último desejo do Tobias ao trabalhar pra Avery, né, ao ajudar essa garota que ele deixou tudo pra ela. A Avery corre pra fora da casa e a Libby vai atrás dela, tipo, cara, olha como isso vai mudar a nossa vida, né, óbvio. A Avery insiste que precisa ir embora, tipo, ela não tá aguentando mais ficar nessa mansão. E aí o Warren leva elas pra um hotel luxuoso ali perto. A Alisa tá esperando a Avery lá e ela revela que agora a Avery também é dona desse hotel. E que o escritório de advocacia vai cobrir, né, todas as despesas dela até que toda a papelada da herança esteja concluída. Lá no hotel, ela finalmente consegue ler o testamento por conta própria e ela vê que a única condição pra ela receber esse dinheiro todo é ela morar 1 ano na mansão do Hawthorne. E que se ela não cumprir isso, todo o dinheiro vai ser doado pra caridade. Naquela noite, ela liga pra melhor amiga dela e tenta, né, tipo, racionalizar por que ela herdou esse dinheiro desse velho. A Max incentiva ela a abrir a carta que ela recebeu do Tobias, lembra? Que cada pessoa recebeu uma carta? Só que assim que ela vai abrir o envelope, tem uma batida na porta e é o Grayson. O Grayson tá muito puto com ela e ele fala que vai descobrir qual é o golpe que ela aplicou. Ele fala que vai proteger a família. Só que a Avery, tipo, bate a porta na cara dele. Tipo, cara, foda-se você. Brincadeira, ela não fala isso, mas ela deveria. É o que eu teria falado. Ela finalmente abre a carta e a única coisa que tá escrito é me desculpe. Na manhã seguinte, ela ainda tá um pouco assombrada, né, com tudo que aconteceu e a mensagem que o Tobias deixou pra ela. Tipo, quem pede desculpa depois de deixar 46 bilhões de dólares pra alguém? E aí ela encontra o Warren e a Alisa e eles explicam pra ela que agora ela tá em perigo, né? Tipo, ela tá correndo muito risco de segurança porque agora ela é bilionária. Eles também falam que a Libby voltou pro estado delas pra pegar as coisas dela e voltar pra elas se mudarem pra mansão Hawthorne. A Libby tem que ficar com a irmã porque ela é a tutora legal dela, né, a guardiã legal, mas também é bom pra Avery, né, nesse processo de transição, ter a irmã dela ali. Só que quando a Libby volta, ela tá com o olho roxo. E a Avery ficou horrorizada vendo isso. Só que problemas ainda maiores acontecem quando o hotel é cercado por paparazzi. A Alisa descobre que o Drake, o namorado da Libby, né, lembra que é super tóxico e tal, ele que contou pra imprensa tudo. E essa revelação faz com que a Libby confesse que ela contou tudo pra ele na esperança que ele perdoasse ela, porque ela foi embora sem avisar, né, quando elas foram pro Texas ler o testamento. E em vez disso, ele agrediu ela e depois levou a história pra imprensa. O Warren e a Alisa guiam a Avery, né, pelo meio ali dos paparazzi e levam ela de volta pra mansão. Só que quando eles chegam lá, eles veem que a porta tá trancada. E a família, né, trancou todas as portas e deixou pra Avery um molho de chave com, tipo, mais 100. E aí a Avery, tipo, pega e olha e ela vê que tem uma que é diferente e essa aqui abre a porta. Enquanto eles entram na casa, a Alisa começa a falar, né, os cômodos e tudo que tem na casa que a Avery agora pode usar. Tem, né, biblioteca, piscinas, tem até uma pista de boliche. O Nash aparece também e comenta sobre o olho roxo da Libby. E aí o Warren leva a Avery pra conhecer os outros seguranças e tal. E aí quando ela tá saindo, ela vê a forma como o Nash olha pra irmã dela e fala pra ele ficar longe dela. O Nash acaba levando a Avery até uma biblioteca onde o Grayson e o Jameson estão. A Avery fica encantada, assim, com a beleza do ambiente, mas o Nash tá confrontando os irmãos. Os irmãos também putos, que ele entrou lá do nada, ainda mais com essa garota. Aí o Xande chega também. Quando a Avery tenta sair, o Jameson fala que ela resolveu as chaves mais rápido do que eles. E o Grayson fica bem irritado pelo Jameson ter deixado ela participar de um desafio como aquele. Fica meio implícito que esses joguinhos, né, também importam muito pra eles. E o Xande leva a Avery pro setor da casa, que vai ser o dela. No caminho, o Xande e a Avery param na cozinha e eles comem um doce. E a Avery fala, tipo, cara, só me fala onde é meu quarto, sabe? Tipo, não precisa me levar lá. Só que aí ele fala que a mansão é muito difícil de se orientar, tipo, ela é meio confusa. E ele explica pra ela que caso um dia ela se perca, tem um retrato do avô, né, um quadro que é bom pra se guiar a partir dele.
A Avery, então, observa a pintura e ela vê que o Tobias é bem parecido com os netos. Quer dizer, os netos são parecidos com ele. E ela, de novo, pensa, cara, eu nunca conheci esse homem. Enquanto ela tá explorando, né, a ala da casa que é dela, ela entra no escritório do Tobias e lá tem várias coisas, tipo, dos netos, sabe? Tipo, troféu e tal. Ela fuxica as gavetas da escrivaninha do velho, aí tem uma que só abre com uma bússola escondida. A Libby encontra a Avery e fica encantada com o lugar também, mas tudo que a Avery consegue pensar é no hematoma no rosto da irmã. A Libby acaba revelando pra Avery que ela foi agredida pela mãe dela na infância, elas têm mães diferentes, né? E que ela não entende por que o Drake faria isso com ela, sendo que ele dizia que amava e tal. Ela também conta que ouviu a Zara falando sobre fazer um teste de DNA na Avery, que assim, pra mim é bem óbvio, né? Tipo, a primeira coisa que eu pensaria é, essa garota é filha desse velho, ou neta, sei lá. E a Avery fala que mesmo se descobrirem, né, que ela não tem o mesmo pai da Libby, o que faria elas não serem irmãs biologicamente, ela ainda quer a Libby ao lado dela sempre. A Avery vai pro quarto dela tomar banho e ela ouve uma voz, tipo, atrás da lareira. E essa voz fala pra ela puxar o castiçal. Ela fica com o cu na mão, mas puxa. A lareira então se abre e o Jameson tá lá dentro. Ele fala que a mansão tá cheia de passagens secretas e coisas assim escondidas e que a Avery é meio que o enigma final que o avô deixou. O Jameson também entrega uma carta pra Avery, fala pra ela ler e vai embora. Essa carta que ele entregou pra ela é a carta que ele recebeu durante a leitura do testamento e tá cheia de enigma, tipo provérbios e tal. Na manhã seguinte, ela ainda tá tentando entender o conteúdo daquela carta e ela pega o celular e vê que ela tem centenas de mensagens. Aí a Alyssa entra lá pra falar com ela e levar comida e a Alyssa acaba revelando que ela e o Nash já foram noivos. Por isso que a Avery ficou com aquela sensação de que, tipo, a Alyssa era meio parte da família, sabe? Que realmente ela quase foi. E a Alyssa também informa pra Avery que agora ela vai frequentar uma escola particular, a mesma que o Xande e o Jameson estudam. O Grayson e o Nash já se formaram, né? Eles são mais velhos. O Warren leva a Avery e o Jameson pra escola e no caminho eles estão falando, né, sobre as cartas deixadas pro Tobias. Ele pergunta o que ela acha dos enigmas e eles ficam conversando e juntos eles levantam uma hipótese. Que as respostas, né, dos enigmas podem ser pistas que revelam por que o destino de cada um deles mudou tanto. Eles chegam na escola e a Avery fica meio apavorada, tipo, nossa, eu não me encaixo aqui, é muito diferente, né, da vida que ela tava levando até então. Só que quando ela sai do carro, ela percebe que ela literalmente não é importante, porque ninguém dá bola pra ela. A primeira pessoa que dá atenção pra ela é uma garota chamada Tia, ou Teia. Eu não sei falar esse nome, gente, eu acho que é Teia, né, eu vou falar Teia. A Teia se apresenta e leva ela na secretaria e dá umas dicas pra ela ali da escola e tal. Quando elas chegam, um grupo de garotos ensanguentados sai da sala. Entre eles está o Xande, que não está nada feliz em ver a Teia. E ele revela que o tio da Teia é casado com a Zara, que é a tia megera lá dele. Enfim, ela vai, né, na sala da diretora. A diretora fala pra ela, né, as aulas que ela vai cursar. E ela até fala que tem uma que vai ajudar ela a ser administradora da empresa lá do Tobias. A Avery recebe uma ligação da Max e a Avery tá toda feliz, né, pra contar as coisas pra amiga dela. Só que a Max fala pra ela ter cuidado porque vários jornalistas, né, a imprensa tá tentando descobrir mais sobre a Avery e chegaram até a entrar em contato com a própria Max. Na hora do almoço, ela encontra de novo com a Teia. A Teia dá um diretão na Avery e fala assim, olha, toma cuidado com esses irmãos, porque eles não são pessoas com quem você deve brincar. A Avery fica irritada com o aviso e ela levanta, tipo, foda-se você, Teia. E só que a Teia fala assim, a última menina que se envolveu com eles morreu. E a Avery vai embora mesmo assim, mas fica meio, né, tentando pensar o que aquilo significava. E aí ela tá andando pelos corredores e ela encontra o Xande. Ele fala que quer ajudar ela, né, a se adaptar ali na escola. E ele pergunta sobre a carta do Jameson. E ele diz que ele é o único dos irmãos que não gostava de fazer esses desafios com o avô, esses enigmas e tal. Ele gostava de comer doce com o avô e conversar de boa. Igual gente normal, né? Nessas conversas, ele descobriu que o avô dele não tinha nome do meio. Só que a Avery, na carta do Jameson, leu que o Tobias assinou com o nome do meio. Ela então pergunta pro Xande se pode ler a carta dele e ele fica tipo, não, e vai embora.
Na biblioteca, ela ainda tá pensando no lance do nome do meio e ela liga pra Alisa perguntando sobre esse nome. A Alisa responde que o Tobias mudou o próprio nome há muitos anos atrás. A Avery então pega uma lupa e começa a analisar a caligrafia da carta. E o nome do meio que o Tobias usou é Tatters All. E tem um pequeno espaço no meio, então pode ser um código significando Tatters All, que seria trapos, tudo. Ela, então, conversa com o Jameson sobre isso e ela também percebe que um dos enigmas diz: não julgue um livro pela capa. É importante eu dizer que eu li esse livro em inglês, então eu traduzi, o que eu anotei e tal pra vocês. Eu não sei como esses enigmas estão exatamente na versão oficial em português do livro, talvez esteja diferente. Então, só pra deixar claro, mas obviamente o enredo total é o mesmo. Naquela noite, a Avery e o Jameson vão na biblioteca da mansão e eles começam a procurar qual livro era diferente da capa, qual livro que a capa dizia uma coisa, mas o miolo do livro dizia outra. Durante a busca, a Avery menciona que conheceu a Thea e pergunta da menina que morreu. O Jameson confirma que realmente essa menina existiu e o nome dela era Emily. Pela forma como ele fala, ela percebe que a Emily era uma pessoa importante pro Jameson, sabe? Então, para evitar desconforto, ela fala para eles encerrarem a busca pelo aquele dia. Mas ela não consegue dormir, então ela resolve explorar a mansão e o Warren discretamente acompanha ela. Ela acaba entrando num quarto que parece uma casa de ópera e ela tá, vendo um violino assim, e aí ela ouve a voz do Grayson. Ele fala pra ela tomar cuidado com o Jameson e que a presença dela tá destruindo a família. Um pouco dramático, mas ok. E a Avery tenta explicar, cara, não tem nada a ver com isso, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. E o Grayson fala que ela só quer dinheiro, que ela tá fingindo. Chutei o tripé, foi mal. Quando ela menciona a Emily, o Grayson fica paralisado. E ele diz que ela não vai aguentar permanecer na casa. Voltando pro quarto dela, ela encontra com a Libby, que comprou vários eletrônicos pra irmã. Pelo menos uma delas sabe ser rica. E ela mostra 2 entrevistas. Uma que o Drake deu e sugeriu que a Avery podia ter um relacionamento com o Tobias. O que é bem nojento, porque ele era um velho e ela é uma adolescente, mas ok. E na outra, a Sky e a Zara falam que querem esclarecer a verdade sobre o pai. As matérias querem claramente transformar a Avery na grande vilã da situação, mas ela fala pra Libby ficar tranquila que ela vai ligar pra Alisa de manhã. No dia seguinte, a Alisa fala que o escritório de advocacia vai cuidar das áreas da Sky, e ela também volta naquele assunto lá do nome do meio do Tobias e revela que ele adicionou esse nome do meio há 20 anos. Na mesma época que ele redigiu um testamento deixando tudo pra caridade, ele não ia deixar nada pra ninguém. Quando a Avery pergunta, cara, o que aconteceu nessa época para tantas mudanças, acontecerem ao mesmo tempo? A Alisa conta que o Tobias tinha um filho, o Toby, e ele morreu em um incêndio numa das propriedades da família junto com mais 3 amigos. Isso me lembrou um certo livro bem famoso no TikTok que eu resumi há um tempo. Enfim, todos os anos desde então, o Tobias estava reafirmando esse testamento. Até 1 ano atrás, quando ele reescreveu, deixando quase tudo pra Avery, enfim, a configuração que a gente viu. Ela, então, começa a se perguntar se a mãe dela conhecia o Tobias, porque faz, 2 anos que a mãe dela morreu e tal. Sinceramente, essa é a primeira coisa que eu ia pensar, não sei como ela não tinha pensado nisso ainda. E, enfim, a Alisa muda de assunto e fala que a Libby precisa se manter discreta e que a Avery precisa ter um makeover, assim, ela precisa mudar o guarda-roupa dela pra condizer com quem ela é agora. Coitada, tô sendo forçada a comprar roupas. Nem é meu sonho, não. Enfim, a Avery decide ir jogar boliche e ela vai lá na pista de boliche da mansão e ela digita as iniciais dela e aparece o nome dela completo. E ela fica se perguntando se o Tobias fez aquilo antes de morrer, só que ela ignora essa possibilidade. E ela joga umas partidas e ela vai procurar academia e ela encontra o Jameson escalando uma parede sem nada, sem corda nem nada. Ela vê ele de longe e fica, muito nervosa vendo aquilo, que ele podia cair e morrer a qualquer momento. E quando ela vira, ela vê que o Grayson estava observando os dois. Na biblioteca, ela se reúne de novo com o Jameson para eles continuarem, a procura deles pelo livro, mas o Grayson acaba aparecendo por lá também. Ele pergunta, o que eles estão fazendo, e a Avery acaba admitindo que eles estão seguindo pistas deixadas pelo Tobias. O Grayson revela que recebeu a mesma carta com os enigmas, e os irmãos meio que começam a se provocar e tal, mas aí a Avery fica cara, procura com a gente o livro.
E aí eles estão fazendo essa busca na biblioteca, mas estão começando a perder as esperanças, porque não estão encontrando nada. Mas aí o Jameson finalmente encontra um livro que não condiz com a capa. Dentro tem um filtro vermelho bem fininho e algumas coisas escritas a lápis. E o Grayson explica que o avô usava esse filtro vermelho para deixar mensagens escondidas que não dava para ler se não tivesse com aquilo. A Avery decifra a mensagem, que é When there is a, there's a way, que é um ditado antigo americano, e a palavra que está faltando é will, que também pode significar testamento. Então eles percebem que uma pista pode estar escondida no testamento do Tobias. A Avery pergunta para Alyssa se existe uma versão do testamento em tinta vermelha. Ela diz que sim, mas que só vai deixar a Avery ver se ela aceitar passar pela tal da transformação com o estilista. Ela não quer, mas ela acaba aceitando. A Zara também chega e pede para conversar com a Avery. Quando elas estão sozinhas, a Avery confronta a Zara sobre a coletiva de imprensa lá que elas deram, e a Zara muda de assunto. E ela tenta se mostrar solícita, sabe? Porque ela é meio que a diretora da fundação do Tobias. E aí ela fala, né, os recursos dela, os objetivos, e ela diz que não quer que tudo que ela fez seja destruído. A Avery não demite ela, mas deixa claro que ela quer fazer parte de todas as decisões que envolvam o uso do dinheiro. A Zara, então, propõe ensinar a Avery sobre a gestão da fundação e elas meio que ficam de boa, assim. No domingo, o Warren leva a Avery até o escritório de advocacia e ela usa o filtro vermelho para ler o testamento. E todas as palavras que estavam em tinta vermelha desaparecem e fica só algumas palavras, que na verdade são os nomes do meio dos netos. Então é Westbrook, Davenport, Winchester e Blackwood. A Avery tá convencida que essa é a próxima pista, então ela manda uma mensagem pro Jameson contando, né, do que ela descobriu. De volta à mansão, ela é interceptada pelo Nash e ele não quer participar do jogo. Mesmo sabendo que ela leu uma versão especial do testamento, ele não quer nada a ver com isso. Mas ele leva ela até o Jameson e no caminho conta pra ela sobre essa história, né, dos enigmas e dos jogos que o avô fazia com eles. Ele fala que tinha uma coisa chamada quebra-cabeças do sábado, basicamente tinha sempre alguma coisa no sábado, e ele sugere que o Jameson pode estar usando a Avery como peça no jogo próprio dele. Quando ela entra lá onde o Jameson tá, ele tá bêbado e sem camisa. Ele fala que a mãe deles nunca explicou por que eles têm esses nomes do meio e nem quem são o pai deles, ou os pais, né? São pais diferentes. Mas fala pra ela, né? Vamos lá tentar descobrir. Eles atravessam um túnel secreto e aí a Avery confronta o Jameson, né? Sobre o que o Nash disse. Mas ele insiste que essa é a única maneira dele conseguir resposta, porque se ela não tiver ajuda de alguém da família, ela nunca vai conseguir nada, e eu super concordo com ele, tá? No fim do túnel, eles encontram a Sky, né, a mãe dos meninos, tomando banho de banheira, e ela fala que só vai contar a verdade... Meu Deus, desculpa, 2 pássaros acabaram de sair na porrada aqui na minha frente. Me distraí. Ele faz a pergunta pra ela, e ela diz que só vai responder se ela puder falar com a Avery a sós. Quando elas estão sozinhas, a Sky diz que perdoa a Avery e diz que espera continuar recebendo apoio financeiro. Depois ela pergunta sobre as intenções da Avery com o Jameson. E ela fala que o Jameson é muito parecido com o avô e com o Toby, né? Que é o irmão da Sky que faleceu. Que todos eles são movidos por uma fome insaciável. Assim, eles nunca estão satisfeitos. A Sky também acaba revelando pra Avery que foi o Tobias que escolheu os nomes do meio dos netos. A Avery conta tudo pro Jameson e ele fala que o avô dele estava jogando um jogo de longo prazo. Depois que ele se recupera, né, da bebedeira, ele leva a Avery por outro túnel secreto. E eles chegam numa garagem enorme e aí o Jameson pega um dos carros e a Avery de primeira fica meio, não sei se eu quero, mas eles acabam indo, né, sair com o carro e ele corre super rápido e tal, e ela fica se sentindo super livre. Só que o Warren encontra eles, né? Descobre onde eles estão e fica muito puto e briga com eles. À noite, a Avery recebe uma ligação da Max falando sobre, né, as fotos da Avery com o Jameson no carro, porque os paparazzi tiraram. Ela nega ter qualquer envolvimento romântico. Na escola, todo mundo evita ela, inclusive o próprio Jameson. E ela faz laboratório de ciências com o Xande e ele meio que provoca ela, mas ela não dá bola pra ele e vai sentar com uma garota aleatória. A Avery pergunta o nome dela e ela conta. O nome dela é Rebecca Laughlin e ela é neta dos caseiros da mansão. Lembra os que receberam 100 mil e uma casa e tal?
A Avery vê no tablet da Rebecca uma foto dela com outra menina. E a Rebecca fala, essa aqui é a minha irmã, a Emily. Sim, aqui morreu. Depois da aula, o Warren deixa a Avery na fundação para ela encontrar com a Zara, só que ela não consegue parar de pensar na Emily. E ela ia encontrar com a Zara, mas na verdade quem aparece é o Grayson. E ela não gosta disso, principalmente porque o Grayson fez umas investigações aí sobre a Avery, a mãe dela e tal. Só que pra surpresa da Avery, o dossiê dela tem só uma página em branco. E ela fica tipo, o que é isso? E o Grayson explica que é uma lista dos gastos dela desde que ela herdou a fortuna e não tem nada. Ou seja, ela não tava atrás do dinheiro, senão ela já tava gastando a tubos. E aí ele se desculpa com ela e leva ela pra uma sala e mostra, né, coisas lá da fundação e fala que o foco deles é focar no bem maior, né? Porque o Tobias era um grande filantropo, então o foco deles é sempre fazer caridade. E a Avery percebe que ela é meio atraída pelo Grayson, sabe? Eu, quando um cara é apaixonado por mim, eu gosto do que me odeia. Enfim, o Grayson recebe uma ligação do Nash e ele tá falando sobre a Libby. E aí eles estão falando no telefone e a Avery vê um mapa da mansão em que cada área da mansão é um nome do meio dos meninos. Acontece que o que aconteceu? O Drake, o namorado lá da Libby, tava lá na mansão. A Lisa liga pra Avery e confirma que ele realmente chegou lá. E a Lisa promete que vai agir, né? Vai fazer alguma coisa. Só que a Avery fica com muito medo do Drake manipular a Libby. Quando eles chegam na casa, eles veem muito paparazzi e o Drake na portaria. E ela fica meio determinada a não deixar o Drake controlar a narrativa, sabe? Ela tava de saco cheio dele dando entrevista pra imprensa e tal. E aí a Avery meio que enfrenta a imprensa e fala que ela sabe por que o Tobias colocou ela no testamento, mas que não era da conta deles. E, enfim, gera um caos generalizado e ela fala que não vai dar nenhuma informação pra quem publicar as histórias que o Drake conta. A Avery entra em casa e a Libby tá na cozinha fazendo cupcakes. E o Nash fala que ela tá lá há horas. À noite, a Lisa repreende a Avery por ela ter falado com a imprensa, né? Não era pra ela ter feito isso. Ela lê as notícias online e pesquisa sobre a Emily. Só que a única coisa que ela acha é o seu obituário. De repente, ela ouve batidas atrás da lareira e lá está o Jameson. Ele pergunta se ela mentiu para a imprensa e ela diz que sim, mas os dois percebem que chegaram a conclusões sobre a parada lá do nome do meio dos meninos. Eles então saem para investigar Westbrook e Blackwood. O Jameson sugere que provavelmente eles vão encontrar alguma coisa numa ponte perto da água. Tem tipo um lago lá e foi onde o Tobias pediu a mão da esposa dele em casamento. Durante a caminhada, ele comenta sobre a Avery ter conhecido a Rebecca, que é super tímida. E ele fala que a Rebecca sempre foi a irmã mais reservada e a Emily era super audaciosa, só que ela nasceu com um defeito cardíaco. A Avery suspeita que a Emily teve algum envolvimento com o Jameson, mas ele diz que o Grayson aconteceu com ela. E a Avery fica muito confusa e eles brincam daquele jogo 2 mentiras e uma verdade. E a verdade que ele fala é: eu vi a Emily morrer. Ele não diz que essa é a verdade, né? Mas ela sabe que é. Enfim, eles estão lá na ponte e aí eles veem uma tábua que tá meio rangendo, assim, meio fora do lugar. E aí eles descobrem que tem 2 travas que revelam um símbolo. E aí o Jameson vê um infinito e a Avery vê um 8. E aí eles ficam na dúvida, né? Sobre qual é o certo. A Avery vai tentar falar com a Libby, mas ela encontra o Nash dormindo no quarto da irmã, numa cadeira lá, não tava dormindo com ela. Mas mesmo assim ela fica muito irritada, mas ele diz que ele só tá tentando ajudar. No dia seguinte, a Alyssa acompanha a Avery pra escola e explica que ela vai precisar de treinamento de mídia. É bem comum pessoas famosas, enfim, gente que conversa com a imprensa, receber treinamento de mídia pra, né, o que eles podem falar, o que eles não podem. E que também a Avery vai precisar participar de eventos que ela vai aparecer bastante, assim, pra desviar um pouco a atenção da imprensa do que ela falou. Na escola, a Thea vai falar com a Avery e ela pergunta se ela realmente sabe, né, o motivo, e conta que ela vai passar uns dias na mansão porque os pais dela vão estar fora, então ela vai ter que ficar com a Zara um tempo. A Avery consegue falar com a Max finalmente depois de muito tempo, mas ela percebe que não tá a mesma coisa, sabe? Tem uma tensão ali. O Xande também fala sobre, né, a Zara e a Thea. E ele diz que a Zara tem algum plano porque a Thea não iria para a mansão voluntariamente. Quando a Thea chega naquela noite, a cozinheira faz, né, um jantar elegante para ela. E a família senta para jantar, mas a refeição é super tensa, porque a Thea e os meninos, tipo, claramente se odeiam. E aí, a bonitinha menciona a Emily. E aí o Jameson sai da sala e o Grayson fica meio
puto. A Avery tenta ir atrás do Jameson, mas o Grayson chega pra ela e revela que, além dele ter seguido eles até a ponte na noite anterior, ele também leu o Testamento Vermelho. E ele reforça o aviso dele pra ela ficar longe do Jameson, do jogo e até dele mesmo. A Avery, mesmo assim, vai atrás do Jameson e ele tá na floresta, socando uma árvore com muita raiva. Ela faz ele parar e pergunta se ele sabe o que eles estão procurando, né? O Jameson explica que ele acha que tem alguma coisa nas árvores porque Blackwood é tipo madeira preta. Então, como é madeira, ele acha que é alguma coisa nas árvores e eles passam tipo 2 dias inspecionando todas as árvores da floresta, mas não acham nada. Durante esse tempo, eles percebem que o Grayson e a Thea estão seguindo eles e o Jameson revela que a Thea já namorou o Xande. É um rebuceteio essa família. E aí a Avery vê uma árvore escrito Tobias Hawthorne II, que é o Toby, né, que morreu. E ela e o Jameson estão olhando ali a marca, a árvore, quando de repente começa a soar vários tiros. Ele salta sobre ela, né? Ele protege ela e aí o Warren chega e consegue afastar o atirador. Ele, né, dá um check na Avery e ela não foi atingida por nenhuma bala, só pelas cascas de árvore, né? Porque ficaram atirando nas árvores e aí foi voando casca. E a Avery fica em estado de choque e o Warren leva ela pra cabana, né, chalé que os caseiros moram, os avós da Emily e da Rebecca. E ele chama reforços e quando eles chegam, né, eles vão na floresta atrás do atirador. E aí a Avery percebe que o Warren tá com medo da ameaça ter vindo de alguém de dentro da casa, né, da mansão. Por isso que ele não levou ela pra lá, ele levou ela pra casa dos caseiros. Mas a senhora Laughlin recebe eles e faz chá pra Avery, ela é uma fofa. E o Warren, né, tira as cascas de árvore da Avery, da ponta onde ela precisa. E aí o Sr. Laughlin entra e, ao descobrir, né, sobre o tiroteio e tal, ele pergunta onde tá a Rebecca. E aí a Avery e o Jameson ficam surpresos em descobrir que ela tava lá na propriedade. A Avery vai até o banheiro pra se limpar, mas ela ainda tá muito nervosa. Aí o Jameson aparece, ajuda ela, né, a se limpar e tal. Ela se sente bem protegida por ele e aí ela se inclina pra beijar ele, ele beija ela de volta. Só que aí, quando eles se afastam, o Jameson começa a falar de jogo novamente. E aí isso meio que invalida tudo que ela pensava sobre o relacionamento deles. E ela percebe que pra ele realmente é só sobre o jogo. Mas ela fala pra ele, ó, nem tudo é um jogo. O Jameson sai, mas a Avery tá determinada em não deixar que ele afete ela. Aí ela manda uma mensagem pra Max contando que beijou o Jameson pra ver, né, se ia ter alguma reação. Quando ela sai do banheiro, ela vê a Rebecca entrando. E aí a Rebecca fala que a avó dela pediu pra ela ver como a Avery estava. Só que a conversa delas meio que se volta pra Emily. Elas estão no quarto que a Rebecca costumava dividir com a Emily e ela avisa pra Avery, tipo, olha, a Emily nem sempre tratou bem os irmãos. Ela sugere que a Emily namorou tanto o Grayson quanto o Jameson. E que quando eles descobriram isso, ela transformou os relacionamentos deles em um grande jogo. O Warren finalmente deixa a Avery voltar para a mansão, porque eles verificaram que todos os moradores da casa tinham um álibi para o momento do tiroteio. A Alyssa vai encontrar com eles na casa e a Avery meio que explode, assim, de raiva, porque ela fica tipo, cara, vocês me garantiram que eu ia estar segura. E aí a Alyssa admite que tem uma coisa que ela não tinha pensado sobre o testamento. E essa coisa permitiria que os outros contestassem ela, que é a parada dela morar na mansão por 1 ano, porque se ela morrer, não tem como ela morar lá por 1 ano, né? Enquanto a Alyssa e o Warren estão, né, conversando sobre formas de proteger a Avery, ele fala que nas câmeras de segurança ele tá vendo que o Jameson e o Grayson estão inspecionando armas. Porque na casa tem um lugar que tem várias armas, eu não sei como se chama isso. A Alyssa conta pra Avery que o Tobias tinha uma das maiores coleções de rifles Winchester do mundo. E Winchester é um dos nomes do meio, né, dos meninos. E aí a Avery percebe que eles estão procurando uma pista e pede pro Warren levar ela lá no lugar das armas. Quando eles chegam, ela explica que tá procurando uma possível pista, né, que o Tobias pode ter deixado lá. E ela acaba achando letras gravadas, assim, uma das armas. E ela percebe que aquela pista que eles acharam lá na ponte realmente era o número 8, não era o infinito. O Warren, então, leva a Avery pro quarto dela e ela chora no banho. Compreensível, né? Compreensível. Só que o medo não dura muito porque ela finalmente recebe uma ligação do Max. E de primeira ela fica feliz, né, que a amiga ligou pra ela, mas ela se surpreende porque a Max fala pra Avery ir embora mesmo se for pra perder o dinheiro.
E aí elas têm meio que uma divergência de opinião, né? A Avery fica tipo, mano, eu não vou embora. E aí a Max fala que a Avery não percebe como essa história toda também afetou a vida das outras pessoas, além da dela, né? Tipo, afetou a vida da Max, afetou a vida da Libby. Enfim, quando a Avery desliga, ela ouve um som vindo do corredor secreto atrás da lareira e ela decide contar isso pro Oren. E aí ele fala pra ela dormir no quarto da Libby enquanto eles investigam esse barulho. Na manhã seguinte, a Avery acorda e percebe que a Libby não tá lá e vê que tem mensagens no celular dela do Drake. A Avery fica tipo, cadê a Libby, Warren? E ele fala, ela tá lá embaixo, tomando café da manhã. E aí ela vai procurar eles e vê que tá quase todo mundo lá embaixo. Tá a Zara, o Xande, a bisavó, a Libby e o Nash. E aí ela já tá desconfortável e aí ela toma um susto quando a Teia aparece atrás dela. A Teia fala que a Rebecca contou pra ela sobre o beijo da Avery e do Jameson. O Xande admite que também sabe e o Grayson pede pra falar com ela em particular. Ela acaba contando pro Grayson a história do tiroteio e o Grayson repreende o Warren. Ele fica tipo, porra, era pra você tá protegendo ela. E ele fala que vai considerar o Warren pessoalmente responsável se alguma coisa vir a acontecer com a Avery. E aí o Jameson chega e fica uma tensão, assim, deliciosa pra contar com uma faca. Aí o Nash entra e aí a Avery fala que não vai pra escola e ele fica tipo, já contou isso pra sua irmã? Só que ela conta pra irmã e a irmã dela fica tipo, eba! E aí, enfim, elas decidem meio que passar o dia juntas. E a Avery convida a irmã pra acompanhar ela enquanto ela procura um Davenport, que ela descobriu que é um tipo de escrivaninha. E aí ela vai olhando cada cômodo da casa até achar uma escrivaninha Davenport. Só que a Libby ainda não sabia da história do tiroteio. E elas encontram a Sky no spa. E aí a Sky fica reclamando que o Warren não deixou o massagista dela entrar na casa por conta do tiroteio. E aí a Libby fica tipo, o quê? E aí a Sky conta a história do tiroteio pra ela. E ela fica muito puta, né? Porque a irmã dela literalmente quase morreu e ela não sabia, mas beleza. O conflito delas também aumenta porque ela não para de receber mensagem do filho da puta do Drake. E a Libby fala que não quer trocar de número, porque aí o pai dela não ia ter o número novo dela, mas a Avery fala que ele só quer dinheiro, porque ele nunca tinha aparecido até então. Aí ele ligou pra Libby, tipo, na semana anterior, e claramente ele só queria dinheiro. Enfim, elas têm uma briga, né, sobre tudo isso, mas a Avery continua a procurar a bendita escrivaninha. Nessa busca, ela acaba encontrando uma sala grande com um piano e a bisavó, né, a Nan, tá lá escutando música. E aí ela tá conversando com ele, e o Nash chega, e aí a Avery fica tipo, quais são as suas intenções com a minha irmã? Mas aí ele devolve a pergunta e fala tipo, quais são as suas intenções com o meu irmão? Ela ignora e pergunta pra ele se ele sabe alguma coisa sobre a tal escrivaninha Davenport. O Nash então leva a Avery à ala que era do Toby da casa, e essa ala tá, né, completamente fechada desde a morte dele. O Nash arromba a porta e faz meio que uma visita guiada com a Avery ali pela área. Ela fica impressionada com a quantidade de jogos em cada cômodo e tem uma sala de jogos e tem até um escorrega e aí tem uma biblioteca, uma coisa louca. Nisso tudo o Warren tá com eles, tá? Porque ele tá sempre com a Avery agora. Ela sobe até a biblioteca e tem um monte de livro infantil, mas ela percebe uma fresta entre duas estantes. Ela puxa uma delas e revela uma passagem secreta. Ela fica super animada e ela entra e é uma escada assim, espiral, ela desce e ela encontra o Grayson lá embaixo com a tal da escrivaninha. E aí ele explica que tava esperando o Jameson chegar, porque agora ele tem certeza que o jogo, na verdade, é sobre eles e não tem nada a ver com a Avery. A Avery examina a escrivaninha e ela encontra um compartimento secreto com um chaveiro em forma do número 1. E aí, naquela noite, a Avery tem dificuldade pra dormir, né? Pensando nos enigmas e nas pistas, em toda essa loucura e no medo que ela tá por causa do tiroteio. E ela sonha que a mãe dela conta um segredo pra ela sobre o dia que ela nasceu. A Lisa acorda ela de manhã e fala que a Avery tem um evento beneficente naquela noite. Ela não quer ir, mas ela tem que aceitar. E aí ela vai pra uma loja de vestido pra comprar um vestido pra festa e ela vê que a Teia também tá lá. A Teia diz que elas têm que conversar sobre a Rebecca e pergunta o que a Avery fez, porque a Rebecca passou a noite chorando depois que a Avery foi lá. Mas a Avery não responde. Aí, enfim, elas vão na loja, elas escolhem o vestido e aí eles estão voltando pra casa. A Teia diz que participou do passeio porque a Emily gostaria que ela estivesse presente. E aí, eles estão no carro e o Warren desvia. E aí a Avery vê que tem outro carro vindo em direção a eles. O carro tenta tirar eles da estrada, mas acaba girando e aí é cercado pela polícia. E a Avery fica muito puta porque ela descobre, através do Warren e da Lisa, que o passeio todo dela foi planejado pra provocar um ataque.
pra ver, né, se alguém ia atrás dela e a polícia poder pegar essa pessoa. E aí, o Warren acaba revelando que, segundo a polícia, o Drake era o motorista do carro que atingiu eles. E que eles vão precisar também interrogar a Libby, né, porque ela ainda estava em contato com ele. Acendi a luz porque o sol está se pondo. Enfim, a polícia interroga a Avery sobre o tiroteio, sobre o Drake também, a Libby e tal, e aí ela volta pra mansão. E aí, assim que ela chega, o Nash chega puto da vida com ela, perguntando por que a polícia foi lá buscar a Libby. E ele fala, né, que o Drake tava mandando mensagem pra Libby, ela tava se sentindo muito culpada. A Avery exige pra Lisa que alguém, né, do escritório de advocacia que toma conta da família vá lá ajudar a Libby. E aí, depois de toda essa confusão, ela ainda tem que fazer o negócio lá com um consultor de mídia, treinador de mídia. E aí eles praticam várias perguntas e muitas delas são, né, pra ter uma reação da Avery, e ela tem que se controlar. Ela termina a sessão com ele e encontra a equipe de estilo dela no quarto. Maquiador, cabeleireiro, estilista e tal. Enquanto eles estão lá, a Libby entra e pede pra abraçar a Avery. Ela pede desculpa por não ter bloqueado o número do Drake, conta que destruiu o celular antigo dela. E aí, enquanto elas estão nesse momento de reconciliação, um dos estilistas pergunta se é pra eles usarem a foto de referência que eles receberam. E a Avery não faz a menor ideia que foto é essa, mas ela fala que tudo bem. E aí eles, né, fazem um penteado nela, dão um colar pra ela, enfim. E a Avery conversa com o Warren e ele acaba revelando que o Drake se incriminou enquanto ele tentava incriminar a Libby. Tipo, ele tava tentando falar que a Libby era a cabeça por trás de tudo, mas na real ele se perdeu na própria mentira e, enfim, ele foi preso. Só que ele não aparece nas filmagens de segurança entrando pelo portão da frente da mansão. Então, provavelmente, uma pessoa da família ajudou ele a entrar pelos túneis lá secretos. E aí, enfim, eles estão indo pra gala lá beneficente, e a Lisa fala que a Avery vai sentar com os outros membros da família, então pra ela ser cordial com eles. Quando ela chega, ela é cercada por repórteres, conversa com alguns, enfim, e o primeiro Hawthorne que ela vê é o Grayson. E o Grayson tá segurando um copo assim, e ele deixa o copo cair quando ele vê ela, porque ele fica em choque. E ele tá espantado, chocado, porque ele diz que ela tá a cara da Emily. A Thea chega pra falar isso também, né, que ela tá a cara da Emily, e aí a Avery percebe que a Thea deu uma foto da Emily pras pessoas lá, e essa era a tal foto, né, que eles falaram que iam usar de inspiração. A Thea deu uma foto da Emily pra Avery ficar parecida com ela. A Thea fala que ela fez isso porque ela acha que é o que a Emily teria querido, mas aí ela admite que ela só fez isso, na verdade, pra irritar os caras. E, tipo, não tem nada a ver com a Avery em si, ela foi só uma vítima. Aí a Avery corre pro banheiro e tenta desfazer o penteado que fizeram nela, e a Lisa entra e ela conta pra Lisa que fizeram ela ficar igual a Emily. A Lisa fala, tipo, porra, que merda, volta pro evento. Ela fala, tipo, você tem que voltar, porque senão a imprensa vai achar estranho você ter ido embora, nanã. E aí ela volta pra mesa e ela senta do lado do Grayson e ela fala, tipo, desculpa, eu não me vesti igual a Emily por vontade própria, tipo, nem sabia. A Avery acaba saindo do salão e, tipo, começa a caminhar pelos jardins, assim, eles estavam no museu, o evento era no museu. E aí ela encontra o Jameson sozinho, e ele tá encarando uma pintura que era do Tobias, que é uma pintura do Cézanne, intitulada Quatro Irmãos. E aí ela pergunta pra ele, tipo, você me vê como um ser humano? E ele se desculpa pela forma como ele tratou ela. E ele implora pra ela não deixar ele jogando o jogo sozinho. E ele acaba revelando que ele terminou com a Emily na noite que ela morreu. E aí o Jameson se afasta e o Grayson se aproxima. É uma dança das cadeiras de irmão, viu? E aí ele pergunta, né, da conversa que eles estavam tendo, e ele sugere que o Jameson foi o responsável pela morte da Emily. O Grayson deixa a Avery sozinha e ela tá lá perto da pintura, até que o Xande chega e convence ela a voltar pra festa, eles dançam juntos. E ela se preocupa que a imprensa veja eles e ache que é um casal, mas ele fala que ele é muito bom em fingir ter relacionamentos. E ele conta que ele fingiu namorar a Thea porque ela, na verdade, namorava a Rebecca. E a Rebecca não queria que a Emily soubesse que ela estava namorando a Thea. Então elas fingiram que a Thea namorava, na verdade, o Xande. Só que a Emily descobriu bem na noite que ela morreu e ela considerou isso uma traição. A Alyssa finalmente deixa a Avery embora da gala e o Xande fala que eles vão ter um helicóptero para sobrevoar a floresta e ver se eles conseguem ver alguma pista de cima. A Avery entra no helicóptero e o Jameson tá lá, só que o Grayson também acaba entrando. E aí, quando eles estão, né, sobrevoando a floresta, eles veem um anel de vegetação que tá mais rala. E aí eles percebem que é o número 0.
De volta ao chão, eles tentam decifrar o que significa esses 4 números que eles têm, que é 1, 8, 1 e 0. E aí a Avery sugere que pode ser uma data e ela percebe que uma das possibilidades é o aniversário dela, que é 18 de outubro. O Jameson se recusa a acreditar que é uma data e ele fica muito puto por algum motivo. E aí o Grayson revela que 18 de outubro foi o dia que a Emily morreu no ano anterior. A Avery tem muita dificuldade em aceitar que, 18 de outubro é o fim do quebra-cabeça, sabe? Que tudo isso era só pra eles pensarem em 18 de outubro. O Grayson pede desculpa pela explosão, né, que o Jameson teve de raiva, e ele fala que devia ter percebido que era tudo culpa dele. E aí a Avery está muito confusa e ela pede uma explicação. E finalmente a gente sabe o que aconteceu com essa bendita dessa Emily. Que, porra, não aguentava mais também tanto mistério, meu Deus. Basicamente, os irmãos Hawthorne conheciam tanto a Emily quanto a Rebecca desde criança, porque elas sempre iam visitar os avós na casa, né, na mansão. Os pais da Emily eram super protetores porque ela tinha essa doença cardíaca. Então, o jeito dela brincar era, enviar os meninos pra buscar objetos pela casa, sabe? Meio caça ao tesouro. Só que aí ela teve um transplante. E, depois disso, ela tava saudável e ela recusava ter alguma limitação na vida. Quando ela tinha 16 anos, ela se mudou pra perto da mansão dos Hawthorne e ela ficou obcecada pelos meninos e pelas experiências que eles podiam proporcionar a ela. E eles meio que tinham disputas, assim, pela Emily, só que um dia ela ligou pro Grayson falando que queria ele. E aí ele concordou em levar ela até um penhasco que as pessoas costumavam saltar, e era um penhasco bem alto, as pessoas saltavam pra cair na água, e ela sobreviveu ao salto, só que o coração dela falhou minutos depois, e ela faleceu. Então o Grayson fala que ele é o responsável por ela ter morrido. Depois que o Grayson sai, a Avery pergunta pro Warren se ele acredita que o Tobias teria, aleatoriamente escolhido ela pra herdar aquela fortuna só por causa do aniversário dela. E ele admite que ele não sabe, porque o Tobias era maluco. Ele não fala isso, né? Mas eu acho isso. A Ava, então, tá andando pela casa, pensando na vida, e ela para na frente do retrato do Tobias. E aí ela vê a assinatura, assim, do retrato, e ela percebe que do lado do nome tem uns números romanos que compõem 10, 18. E aí ela começa a, tocar atrás da moldura e ela vê um botão, né, que abre a pintura. E isso revela um teclado na parede, e aí ela tecla, 10, 18. Porque lembrando que nos Estados Unidos as datas são o contrário. Então, 18 de outubro, ao invés de 18, 10, seria 10, 18. E aí, quando ela abre o negócio, tem lá dentro, um octógono roxo e uma pista. E ela percebe que o jogo tá longe do fim e ela vai atrás do Jameson e do Grayson na manhã seguinte. O Jameson se recusa a falar e quando ela menciona, o que ela descobriu, ele fala que os números 10 e 18 estão espalhados pela casa. E ele mostra pra ela, vários octógonos roxos e fala que não quer mais jogar. Ela não acha o Grayson, então ela volta pro retrato do Tobias e ela reflete sobre a pista, o enigma que estava junto, e ela percebe que a primeira parte se refere ao meio-dia. E ela não sabe ainda muito bem o que significa a segunda parte. O Xande acaba encontrando com ela e aí ela explica, sobre a situação e ele ajuda ela a encontrar a resposta. Eles vão até o salão lá e eles veem que na janela tem 2 octógonos roxos iguais aos que ela achou. E aí ela pega uma escada e ela sobe pra girar eles conforme a pista estava indicando pra fazer. E isso cria 2 feixes de luz que se cruzam. Só que quando o Xande vai pra interseção, não acontece nada. E eles percebem que o ângulo dessa interseção depende da hora do dia. E que ainda não é meio-dia, então realmente nada vai acontecer. Só que aí eles começam a, olhar o chão, assim, perto de onde estava o feixe. E eles encontram, um disco embaixo de uma tábua. E aí, quando eles giram, o chão se abre, revelando uma entrada pro túnel secreto da casa. É uma passagem subterrânea e eles entram e tem, uma bifurcação com 3 caminhos. Uma trifurcação? Acho que não, né? Acho que ainda é bifurcação. Enfim. E aí a Avery vê, uma gárgula, assim, que tá apontando numa direção, mas é uma parada sem saída. Eles voltam e encontram uma grade no chão e a Avery levanta essa grade. Eles entram no buraco e lá embaixo ela vê as iniciais dela gravadas na parede e tem uma parada de reconhecimento facial. E aí isso faz a parede se abrir e aí atrás tem 4 painéis, assim, cada um com a inicial, de cada irmão. E o Xande abre o dele, só que eles precisam de todos os irmãos para conseguir continuar. A Avery, então, fica lá embaixo esperando nos túneis enquanto o Xande tenta encontrar os irmãos. Só que, de repente, ela ouve uns passos. E aí ela vê uma mulher bloqueando a única saída dela. Essa mulher é a Rebecca. E a Avery pergunta,
Rebeca, o que tu tá fazendo aqui, minha filha? E aí a Rebeca pergunta o que a Avery tá fazendo lá, mas antes da Avery conseguir se explicar, ela começa a falar sobre a Emily. Ela conta que avisou os pais sobre os riscos que a Emily estava correndo e que por isso os pais, na verdade, tinham proibido ela de ver os irmãos. Na noite que a Emily morreu, ela viu a Rebeca e a Thea juntas e ficou muito chateada com o relacionamento delas. A Emily dizia que a Thea se importava mais com ela. A Emily era uma escrota, né? Ela queria todo mundo. E aí, pra se vingar, a Rebeca tocou pro Jameson uma gravação que ela tinha feito da irmã, falando sobre, né, essa disputa aí que ela fazia os irmãos terem e convenceu o Jameson a terminar com ela. Lembrando que ela se relacionava meio que com todos antes dela meio que escolher o Grayson. A Rebeca também pede desculpas pra Avery, o que faz a Avery imediatamente pensar que ela tinha alguma relação com o tiroteio. A Rebeca nega esse envolvimento, mas ela diz que no dia do tiroteio ela viu o Drake com a Sky nos túneis. A Avery tenta processar essa informação, né, que a Sky trouxe o Drake pra dentro da casa. A Rebeca fica tipo, eu sei que eu devia ter falado pra alguém isso. E aí na hora o Grayson aparece e fala que ela devia ter falado com ele. Ele manda a Rebeca embora e pergunta pra Avery o que ela quer dele. Ela continua falando da Sky e o Grayson propõe um jogo. Ele fala pra Avery pensar no número de 1 a 10 e se ele acertar o número que ela tá pensando, ela vai deixar ele cuidar da mãe. Tipo, ele vai resolver a situação da mãe dele. Acaba que ela tava pensando no número 2 e ele adivinha, então a parada da mãe dele tá nas mãos dele. O Xande volta com o Nash e fala pra Avery, tipo, fica calma que o Jameson vai aparecer. O Jameson realmente aparece, mas depois que os irmãos conseguem destravar a porta, ele tenta ir embora. A Avery implora pra ele ficar, mas ele fala que ele acha que o jogo é uma armadilha porque o avô dele sabia que ele viu a Emily morrer e não fez nada pra impedir. O Jameson conta que naquela noite ele seguiu a Emily e o Grayson e quando a Emily, né, caiu no chão depois... Porque, tipo assim, eles foram no penhasco, né, ela sobreviveu à queda e tal, e ela colapsou depois indo pro chalé dos avós. Nessa hora, o Jameson viu ela, mas ele achou que ela estava tentando manipular ele, então ele não fez nada. E o Xande revela que o Tobias sempre falava para todos os netos participarem dos jogos até o fim. O Jameson abre a porta e encontra uma caixa com o nome inteiro da Avery, que é Avery Kylie Grams. As letras do nome dela estão soltas, assim, meio que um quebra-cabeça, sabe? Igual aqueles de criança. A Avery tira as letras da caixa e o Nash sugere que as letras podem formar um anagrama. Então a Avery, né, rearranja as letras e ela descobre a frase A Very Risky Gamble, que significa um risco muito grande ou uma aposta muito grande. O Xande lembra que o avô costumava sempre dizer essa frase. Dentro da caixa tem também 5 envelopes, um para cada um. Quando a Avery abre o dela, tem um pacotinho de açúcar. E aí ela lembra de quando ela era mais nova e ela construía castelos com pacotinhos de açúcar na lanchonete que a mãe dela trabalhava. E ela também lembra de um homem que estava sempre na mesa ao lado, e esse homem era o Tobias. O Grayson explica que, depois de conhecer ela e perceber que o nome inteiro dela formava o anagrama, o avô provavelmente passou, né, a observar ela durante toda a vida. Os irmãos, então, pensam que o Tobias meio que apostou a herança dele na Avery para fazer os irmãos prestarem atenção uns nos outros, enfim, no jogo. À noite, a Avery senta, né, na mesa e ela relê a carta dela e ela tenta aceitar o fato de que ela realmente nunca fez parte do enigma, que ela era só uma peça de sorte ali e que tudo era sobre os meninos. Ela lembra que o Jameson disse que as mesas do avô tinham compartimentos secretos. Ela começa a futucar. Na mesa, né, do Tobias, ela acha um compartimento secreto com a certidão de nascimento dela e umas fotos. E aí a Avery percebe que realmente o Tobias se importava com ela e acompanhou a infância e a vida dela. No dia seguinte, o Warren conta pra Avery que a Sky vai sair de casa permanentemente, mas que ele não sabe o motivo. Mas ela sabe que, né, o Grayson mandou a mãe embora por conta de toda a situação com o Drake. A Avery, então, encontra o Grayson e ele promete sempre proteger ela e ajudar ela, mas que nada pode acontecer entre eles por conta do que o Jameson sente por ela. Ele não vai furar o olho do irmão, por mais que o irmão tenha furado o dele. Enfim, depois da escola, a Avery tenta até falar com a Max, mas não consegue. E ela vai procurar a Libby e ela encontra ela com a velha, né, a bisavó, na sala de música. A velha confronta a Avery sobre, né, a saída da Sky. E ela também fala do Toby. E aí ela mostra um relicário que ela tem, que tem a foto do Toby dentro. E ela descreve ele como um bom garoto até não ser mais.
A Avery vê a foto e fica completamente chocada, porque ela conhece aquele homem. É uma versão mais nova, na foto o Toby tinha uns 16 anos, do homem que ela jogava xadrez todas as manhãs, o Harry. Lembra? Lá do comecinho do livro? Enfim, o livro acaba assim, só que aí a gente tem um epílogo. No epílogo, o Xande tá lendo a carta que o avô deixou pra ele, e na carta só tá escrito well done, que é tipo, muito bem. A Rebecca e a Teia estão com ele e ele espera que elas possam ser testemunhas porque ele tá tentando descobrir uma mensagem com tinta invisível na carta. Quando ele molha o papel, ele vê letras extras ao lado da assinatura do avô. Tá escrito, encontre Tobias Hawthorne II. E o livro acaba aí. E é isso, gente. Eu acho que, para um livro de mistério adolescente, essa história é bem envolvente. E eu gosto bastante desse final. Eu acho que ele deixa um setup bem legal pro segundo livro, que no caso eu não li, mas se vocês quiserem eu posso ler e trazer aqui também. Obviamente tem seus problemas, eu sinto que em vários momentos parece que a história tá andando em círculos e nada realmente vai pra frente. Mas até que eu acho o pace dessa história muito legal, sabe? Tipo, você realmente não quer largar. Pra quem tá vendo em vídeo, perdão se a luz do vídeo tá ruim, é porque tá muito nublado no Rio esses últimos dias e o sol começou a se pôr no meio, então complica a vida, né? Enfim, me contem o que vocês acharam e se vocês querem que eu traga a continuação aqui. Obrigada pra quem viu ou ouviu até aqui e até a próxima.